Seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje e hoje a gente vai entender qual programa que a gente usa para criar os nossos personalizados. Onde é que a gente vai trabalhar com a criação dos personalizados. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi Leite, especialista em personalizados e eu ajudo mulheres a faturarem de R$4.000 por mês ou mais com personalizados, trabalhando de casa e o melhor, fazendo o que ama. Bora lá aprender um pouquinho mais? Vem comigo! Eu sei que hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o programa que a gente vai criar as nossas artes. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender como é o processo de produção dos personalizados. Independente de que tipo de personalizado eu vou fazer, seja ele um topo de bolo, ou seja uma caixinha, ou seja um convite, ou seja um painel, ou uma personalização de balões, a gente tem que passar por 3 processos. O primeiro processo na produção do personalizado é a criação. O que significa criação? É onde a gente vai fazer a arte para a gente dar prosseguimento ali no personalizado. Então a gente vai colocar ali o nome, a gente vai colocar as imagens, a gente vai criar a arte ali para fazer os personalizados. Eu sei que a gente pode trabalhar de 2 formas com o personalizado. Ou eu já compro o arquivo pronto, aí eu não vou precisar de fazer a arte e já vou direto para a produção, ou eu tenho a possibilidade também de criar a arte do zero e fazer um personalizado ali mais específico para cada cliente. As 2 formas de trabalhar estão ok. O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo se você opte por trabalhar com arquivos prontos, é importante você saber que existe um programa de criação onde você tem a possibilidade de criar o seu personalizado do zero. Isso dá muito mais liberdade de criação e a gente consegue atender o pedido do cliente ali do jeitinho que ele pediu. Caso você opte por trabalhar, já comprar o arquivo pronto e só produzir, também não tem problema, mas é importante você entender também um pouquinho sobre o programa de criação. Por quê? Mesmo quando a gente trabalha com um arquivo pronto, se o cliente solicitar algum ajuste, a gente vai precisar de fazer esse ajuste lá no programa de edição. Então, independente se você vai criar sua arte do zero ou se você vai comprar um arquivo pronto, é importante você passar pelo processo ali de criação, entender um pouquinho do programa de criação para que seu personalizado realmente se adapte ali aos gostos do cliente. Então, até agora a gente falou do processo de criação e a gente já entendeu que esse é o primeiro ponto ali para a gente começar os nossos personalizados. Depois que a gente já criou a arte, que já está tudo certinho ali no programa, o segundo passo então é a gente fazer a impressão. Essa impressão pode ser numa impressora que você já tem em casa, ou se você não tiver impressora, não tem problema. Nesse início, você pode terceirizar a sua impressão, ou seja, pagar algum local para fazer a impressão para você. Então a gente já produziu e a gente já imprimiu. Então a gente já criou o personalizado e a gente já imprimiu o personalizado. Agora a gente vai para a parte de corte e montagem. Nessa parte, a gente vai optar ou por cortar o personalizado na tesoura ou por cortar o personalizado na máquina de corte. Das 2 formas, a gente vai conseguir sim criar os nossos personalizados. Então, a gente precisa entender aqui hoje que o processo de produção do personalizado, ele passa por 3 passos. O primeiro é a criação e é aqui que entra o programa que a gente vai usar para fazer essa criação. Depois a gente tem a impressão, depois a gente tem o corte. Eu acabei não falando o 4º passo também, que é um passo importante, que é a montagem em si. Depois que a gente já criou, que a gente já imprimiu, que a gente já cortou, a gente vai montar o personalizado então para entregar ao cliente. Visto o processo de produção, a gente entende que esse primeiro passo, que é o passo da criação, é o início de tudo. Se eu não tiver uma criação, eu não consigo ter o meu personalizado. E para fazer essa criação, a gente usa programas específicos para poder criar essas artes. Aí eu sei que você deve estar pensando aí, Grazi, mas onde é, que eu vou criar esses personalizados? Será que eu posso criar em programas comuns, por exemplo, como o Word? Vou falar para vocês que dá, até que dá para você fazer, por exemplo, personalizado no Word. Mas o Word, ele é um programa para texto. Ele não é um programa para imagem, então ele não é um programa tão adequado. Você vai até conseguir, mas vai dar tanto trabalho que no final das contas você vai ver que não vale a pena.
Existem programas que são específicos para edição de imagem e eles têm ferramentas que nos auxiliam muito nessa criação. E é esses programas que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Uma dúvida muito comum que surge nas pessoas que estão iniciando aí nos personalizados é sobre o local onde esse programa vai funcionar. Será que eu preciso de um computador ou será que eu consigo fazer as artes no celular? A maior parte desses programas de edição são programas que são mais pesados e eles funcionam bem em computador. Eu sei que tem muitas meninas que trabalham aí com convites, com topos de bolo, criando as artes no celular. E tá ok, se você trabalha assim e tá conseguindo fazer suas artes, tá conseguindo aí vender os seus personalizados, tá tudo ok. Mas o que você precisa entender é que, se você quiser se profissionalizar e ter ferramentas para te ajudar de uma forma melhor nisso, você vai precisar de um computador. E por que você vai precisar de um computador? Muitos programas até têm versões para celular, mas como são programas bem pesados, as versões no celular, elas são versões incompletas, que não tem todas as ferramentas disponíveis. Então, se você quiser uma arte mais profissional, se você quiser ferramentas que vão te auxiliar no processo de criação, o mais recomendado é você usar o programa em um computador. Por isso que a maior parte das alunas, às vezes elas até começam no celular, mas com o tempo, quando elas vão se profissionalizando, elas entendem que o computador ele é melhor porque o programa ele funciona de uma melhor forma também. Aí eu sei que você deve estar se perguntando aí, ah, tá bom, Grazi, eu já entendi que eu vou precisar de um programa e eu já entendi que se eu quiser ter uma arte mais profissional, o computador vai me auxiliar melhor. Mas qual programa é esse? Gente, a gente tem vários programas de imagem disponíveis aí no mercado. Os que são mais utilizados por profissionais do nosso ramo são o seguinte: a gente tem o CorelDRAW, a gente tem também o Illustrator, a gente tem o Photoshop e a gente tem o Silhouette Studio. Qual desses 4 programas é o que eu uso aqui e é o que eu indico vocês a trabalhar com ele? O programa que eu sempre trabalhei aqui, todas as minhas alunas trabalham e eu indico vocês a trabalhar com ele, é o programa Silhouette Studio, é o software Silhouette Studio. E por que eu indico esse programa para vocês? Todos esses programas que eu indiquei para vocês, o CorelDRAW, o Illustrator, o Photoshop, são programas que só existem na versão paga. E não é uma versão paga baratinha, ele tem um custo elevado, né? Mas se a gente for comparar ali com tudo que eles entregam, vale a pena o investimento. Mas eu sei que nós papeleiras, principalmente quando a gente está iniciando, a gente não quer ter um custo com o programa, né? Então, o melhor seria a gente ter um programa com uma versão gratuita que nos atendesse. E sim, a gente tem um programa com uma versão gratuita maravilhosa. E esse programa se chama Silhouette Studio Gratuito. O Silhouette Studio, ele existe em 2 versões. Ele tem a versão paga e ele tem a versão gratuita. O grande diferencial desse programa, por ter a versão gratuita, é que mesmo na versão gratuita a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. Dá para fazer praticamente tudo na área de personalizados na versão gratuita. Hoje aqui no meu ateliê, o software que eu uso para criar todos os meus personalizados é o Silhouette Studio gratuito. Inclusive é esse software também que todas as minhas alunas usam para criar aí todos os personalizados, desde os mais simples até aqueles personalizados mais sofisticados. E não é só essa vantagem. Usar o software Silhouette Studio gratuito possui outras vantagens. A primeira vantagem dele é que ele tem uma versão gratuita e essa versão gratuita é uma versão super completa. Isso vai permitir que você já comece aí a trabalhar com seus personalizados sem ter o gasto de ter que investir em um software de edição. Você vai conseguir já baixar, se você quiser. Você vai baixar aí agora mesmo. No final do vídeo, inclusive, eu vou passar o site para você já começar a baixar e sem precisar gastar nada com isso. Então, a grande vantagem é que o Silhouette Studio possui uma versão gratuita e essa versão gratuita é uma versão super completa. A segunda vantagem é que, mesmo ele sendo um software de edição de imagem, ele é um software super intuitivo e isso facilita muito a forma de usar. Tem muita gente que eu sei que fica aí perdida, tem medo só de ouvir falar em software de edição, mas fica tranquila. O Silhouette Studio ele é super intuitivo e você vai ver que ele não é um bicho de 7 cabeças quando você começar a estudar um pouquinho mais sobre ele. E a terceira vantagem, e essa aqui eu acho que é uma vantagem assim, uma super vantagem da gente começar utilizando o Silhouette Studio,
é que a gente já acelera o processo. Como assim? Eu sei que quando a gente está iniciando, a gente quer começar ali com o básico, né? Sem grandes investimentos. E eu acho que é a forma correta mesmo de começar. Então, muitas meninas, quando começam na papelaria personalizada, começam com a tesoura. Fazem seus cortes com a tesoura, são as famosas tesouretes. Não investe aí numa máquina de corte. Mas essa parte da tesoura, esse início com a tesoura, como o próprio nome diz, é o início. Porque daqui a pouquinho, quando você começar a ter seus primeiros clientes, quando o faturamento, o lucro começar a entrar, você vai precisar de investir em um equipamento para aumentar a sua velocidade de produção. Mas calma, se você está iniciando, não é esse o momento de você pensar em investimento. Eu só estou aqui clareando um pouquinho as suas ideias, porque eu preciso te dizer que a tesoura vai ser só o seu início. Daqui a pouquinho, com o próprio faturamento da sua empresa, você vai conseguir investir em equipamentos que te dê mais velocidade. E um desses equipamentos que ajuda bastante a acelerar a velocidade é a máquina de corte. A máquina de corte que eu uso aqui é a máquina de corte da Silhouette. E se você observar, o software que a gente está falando aqui tem o mesmo nome da máquina de corte, né? O software se chama Silhouette Studio e a máquina de corte se chama Silhouette. E por que isso acontece? Porque o software, ele foi desenvolvido para ser um software da máquina de corte. Então, quando a gente já começa a produzir no software Silhouette Studio e futuramente você adquire a Silhouette, você já está com meio caminho andado. Porque o mais difícil ali para fazer na Silhouette, para mexer na Silhouette, não é a máquina em si, é aprender o software. E isso você já aprendeu, porque você já começou as suas criações dentro do software Silhouette Studio. A partir do momento que você comprar a máquina, se você já sabe usar o software, é só encaixar ali os cabos e mandar cortar, que ela vai cortar sozinha. Então você ganha tempo iniciando os seus trabalhos com o software Silhouette Studio. Eu sei que você pode estar pensando assim, Grazi, mas o Silhouette Studio, ele não é um software da máquina Silhouette? Se eu não tenho a Silhouette, como é que eu vou poder usar esse software para fazer meus personalizados? O que muita gente não entende é que, independente de você ter a Silhouette ou não, você pode usar o software Silhouette Studio. Ele é um software à parte. Para você baixar, você não precisa ter a máquina de corte. Se você é tesourete, você vai conseguir baixar o software. Se você tem a máquina de corte, você também vai conseguir a máquina de corte. E por que eles fazem isso? Porque, na verdade, o software Silhouette Studio, ele não é um software somente para cortar na máquina de corte. Ele é um software de criação. Então, se você baixa o software Silhouette Studio, você vai conseguir fazer toda a criação dos personalizados. Você vai conseguir fazer seus topos de bolo, vai conseguir fazer forminha, vai conseguir fazer painel, vai conseguir fazer caixinha, vai conseguir fazer personalização de balão, vai conseguir desenhar ali seus moldes do zero, ou seja, o software Silhouette Studio, ele é um software completo de criação. Então, independente de você ter a máquina de corte ou não, você vai conseguir fazer toda a sua criação. Criou todo o arquivo, você vai mandar imprimir. Depois que você mandar imprimir, você vai cortar. Se você tiver a máquina de corte, você vai configurar o site para cortar na máquina de corte. Se você não tiver a máquina de corte, não tem problema. Você vai imprimir toda a arte que você criou e depois você vai cortar tudo na tesoura. Então, independente de você ter a Silhouette ou não, você pode sim baixar o software Silhouette Studio e usar esse software para fazer todas as criações dos seus personalizados. Como eu disse aqui, o software Silhouette Studio, ele tem a versão gratuita e a versão paga. Muita gente fica na dúvida, será que se eu usar a versão gratuita, eu vou ter personalizados profissionais? E a resposta que eu vou te dizer é que sim! A versão gratuita é uma versão super completa que vai te permitir criar aí a maior parte dos seus personalizados de uma forma super simples e intuitiva. Você vai conseguir sim fazer personalizados profissionais usando o software Silhouette Studio gratuito. É o que eu sempre digo para as minhas alunas. Baixa o software gratuito, aproveita todas as ferramentas que ele tem para você. Aproveita, usa, abusa. E se você sentir futuramente uma necessidade de alguma ferramenta a mais, e aí sim você pensa em investir na versão paga. Nesse momento, é momento de você baixar a versão gratuita e utilizar tudo ali que ele tem para te oferecer. E aí, para você que vai
começar agora e já quer sair depois desse vídeo aqui baixando a versão gratuita do software Silhouette Studio, é super simples. Basta você ir até o site www.silhouetteamerica.com na opção Downloads ir lá e fazer o download do software no seu computador. Depois disso, use e abuse aí para conhecer o software, conhecer as ferramentas e viajar por todas as possibilidades que esse software incrível oferece para a gente. Bora começar a criar? Tô te esperando aí. Baixa logo então o Silhouette Studio gratuito e começa aí a descobrir todas as ferramentas para começar a criar os seus personalizados. Um beijo e até o próximo vídeo.